Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos de volta, chegando para mais um episódio do podcast Contra a Regra. É sempre um prazer ter a sua companhia por aqui. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos juntos para mais um capítulo do nosso projeto. Sempre comigo, Alessandro de Lorenzo, Gustavo Chagas, direto de São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Alessandro, Felipe, pessoal que está nos acompanhando, um grande abraço. Lá do calor de São Paulo, a onda de calor, alerta vermelho. Pro extremo sul, Felipe Strasser e a onda de chuva, tudo bem? Tudo bom, Gustavo, Alessandro? Bom dia, boa Precisa. tarde, boa noite a todos. Estou colocando uma capa de chuva aqui, que é o único jeito da gente gravar esse programa em Porto Alegre. Bom, espero que todos estejam bem, estejam secos, estejam seguros e uma excelente jornada para nós. Bom, então vamos para mais um episódio do nosso podcast Contra a Regra, hoje para falar sobre o novo capítulo da disputa entre Azerbaijão e Armênia na região de Nagorno-Karabakh. Essa temporada, não que seja uma novidade, né? O Felipe sabe porque ele participou desde o início, mas a gente costuma antecipar tendências, né? A gente falou de Nagorno-Karabakh no último episódio e hoje temos novidades nesse caso. Antecipar tendências, para quem não sabe, nós, claro, todos os nossos ouvintes sabem que nós ficamos um ano e meio parados, mas um dos últimos episódios de 2021 foram tensões entre Rússia e Ucrânia. A gente colocou como tensões, para ver como é que o contra-regra, o mundo ouve o contra-regra. Antes Às disso, a vezes é gente. meio perigoso, né? Antes disso, a gente já tinha falado do Haiti, deu 2, 3 dias, assassinaram o presidente do Haiti. Então, o contra-regra, ele costuma ir bem, assim, na escolha dos assuntos. Modéstia à parte. O Enem está Bom, chegando, fiquem de olho. é um bom jeito de estudar, ouvindo aqui o nosso podcast. Bom, enquanto o mundo estava com os olhos voltados para os discursos de mais uma Assembleia Geral da ONU, e a gente não vai falar disso, não, Felipe, não precisa ficar irritado. Os azeres iniciaram uma ofensiva contra o território de maioria armênia, o território de Nagorno-Karabakh. Um cessar-fogo chegou a ser estabelecido, só que a situação está bem longe de qualquer tipo de definição, de resolução. E sobre esse assunto a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, por que voltou o conflito à tona, e quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse contexto é Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP. Professor, muito obrigado pela participação aqui no podcast Contra a Regra. Eu começo perguntando com a pergunta básica, o que todo mundo quer saber: o que está em disputa em Nagorno-Karabakh? Por que, novamente, as tensões voltam para essa região? Olá, caras e caros ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Contra a Regra. No episódio de hoje vamos debater o conflito de Nagorno-Karabakh e, antes de mais nada, é importante destacar que esse conflito aqui envolve uma disputa territorial antiga, né, uma disputa que a gente pode trazer precedentes históricos de mais de 100 anos. Né? A região de Nagorno-Karabakh, a região onde hoje está a Armênia, onde está o Azerbaijão, né, que constitui ali o chamado Cáucaso Sul, é uma região que há mais de 100 anos ali já tinha muitas disputas étnicas, disputas religiosas, era uma região ali de fronteira entre o antigo Império Russo, o Império Otomano e o Império Persa, então uma região ali que passou por frequentes reconsiderações de limites territoriais, né? Então uma região ali que envolveu esse componente político, étnico, religioso, né, histórico, por conta desses diversos impérios e diversos estados que controlaram esse território. A partir dos anos 20 houve uma consolidação do controle desse território pelos bolcheviques, né, e que em 1922 deram origem à União Soviética, né, fundaram a União Soviética, e no processo de fundação da União Soviética houve uma reformulação territorial, né, uma nova divisão administrativa do antigo Império Russo, agora com base em critérios étnicos. Né? Então, antigas regiões ali do Império Russo foram ali redefinidas, suas fronteiras internas administrativas
foram alicerçadas com base em critérios étnicos, né? Então foram ali criadas gradualmente as repúblicas da União, né, as repúblicas da União Soviética, e com o tempo depois foi criada, né, entre essas repúblicas foram criadas as repúblicas da Armênia e do Azerbaijão, né, que se tornaram ali, né, com o tempo, repúblicas da União Soviética, né, repúblicas da União. E é interessante que dentro de algumas dessas repúblicas, onde havia uma concentração de outras minorias étnicas, foram criadas também, né, as chamadas repúblicas autônomas, né? E essa região de Nagorno-Karabakh, então era uma região ali de disputa étnica entre armênios e azerbaijanos. Essa região ali, ela foi criada como uma república dentro da República do Azerbaijão, né, uma república autônoma dentro da República do Azerbaijão, né? Então, a República de Nagorno-Karabakh, que era uma república autônoma de minoria majoritariamente armênia, foi ali criada, né, institucionalmente como parte da República do Azerbaijão, né? Apesar de ter uma minoria armênia, ela passou a ser parte da República do Azerbaijão. E é uma região ali também muito próxima da Armênia, né? E por isso havia algumas tensões. Essas tensões foram controladas ali em grande parte do período soviético, mas no período final da União Soviética essas tensões começaram a ganhar força novamente, né? Uma vez que o governo central soviético foi perdendo ali força, foi perdendo força política, né, e de controle sobre o território, com separatismos que começaram a ganhar força, essas tensões elas voltaram à tona, né, porque a região de Nagorno-Karabakh, que como eu mencionei era de minoria armênia, né, e oficialmente fazia parte ali do Azerbaijão, passou a reivindicar a independência, né, sobretudo ali a partir de 1988. Houve uma série de tensões étnicas, inclusive de massacres étnicos, né, tanto de armênios quanto de azerbaijanos, né, ali no Azerbaijão e em Nagorno-Karabakh. Então, eu diria que foi, né, talvez o conflito que mais ganhou proeminência antes mesmo do fim da União Soviética, né? O fim da União Soviética ocorre ali em 1991, esse conflito já começa a ganhar precedentes dentro da União Soviética em 1988, né? Ou seja, antes mesmo da sua dissolução. Em 1992, esse conflito ganhou ali proporções de uma escalada muito alta, né? Ou seja, tornou-se um conflito armado direto, né? A Armênia ajudando as minorias armênias de Nagorno-Karabakh, né? Ou seja, praticamente uma guerra ali direta com o Azerbaijão. E esse conflito ali só foi interrompido em 1994 com um cessar-fogo, né, um acordo de cessar-fogo que foi mediado pela Organização de Segurança e Cooperação da Europa e principalmente pela Rússia, né? Então a Rússia ali teve tropas de manutenção da paz ali nesse cessar-fogo, né? E a Rússia ali que era um ator-chave de apoio à Armênia, né? Vale destacar que há uma base militar russa dentro da Armênia, então há esse forte vínculo entre a Armênia, nesse vínculo político e geopolítico entre a Armênia e a Rússia. E a Armênia ela sai praticamente vitoriosa nesse conflito, né? Então, apesar de jure o território de Nagorno-Karabakh pertencer ao Azerbaijão, né, como era de jure no período soviético, na prática a região de Nagorno-Karabakh estava ali independente e vinculada diretamente à Armênia, né? Então esse é um dos casos, né, que são comuns ali no espaço pós-soviético, dos chamados estados não reconhecidos, né, que são estados ali que existem de fato, mas não são reconhecidos como independentes, né, de jure, né? No caso, Nagorno-Karabakh era reconhecido ali como parte do Azerbaijão. De 1994 até os anos mais recentes, houve alguns períodos de tensão, alguns períodos de conflito ali, mas nada se assemelhava ao que houve de 1992 a 1994, né? A presença da Rússia ali como um ator geopolítico favorável à Armênia era um fator ali que beneficiava o status quo, né, e a manutenção da região de Nagorno-Karabakh vinculada à Armênia. As coisas mudaram a partir de 2020, quando foi iniciado um novo conflito. Então o Azerbaijão ali ele inicia uma nova empreitada contra
o separatismo ali, o separatismo armênio em Nagorno-Karabakh, né, visando ali retomar um território que de jure é seu, apesar de fato estar independente, né, e de ter minorias armênias de maneira muito significativa ali, né? Então houve ali essa empreitada do Azerbaijão em retomar esse território. Que a República de Artsakh é cristã ortodoxa, como a Armênia, e o Azerbaijão é islâmico, como é que isso influencia nessas questões todas? Há um componente religioso nesse conflito, mas é um componente que entra dentro dos aspectos identitários ali que distinguem os armênios dos azerbaijanos, né? Então a gente tem uma série ali de fatores que contribuem ali para a distinção identitária, né? Fatores étnicos, fatores políticos, históricos, né? Culturais, linguísticos, e o fator religioso é um deles, né? Então os armênios, em sua maioria, são cristãos ortodoxos, né, e tem uma relação histórica muito forte com a Rússia, né, parte do controle da Armênia, né, da influência política da Armênia sobre a Nagorno-Karabakh, né, que é uma região também de minoria armênia, como eu falei, deve-se a essa influência ali militar e geopolítica russa ali como um ator importante para o status quo nesse conflito, né. Ao mesmo tempo, os azerbaijanos são muçulmanos xiitas, né, eles têm uma ligação muito forte com a Turquia, né, que também é muçulmana, e de maioria muçulmana, né, então há esse componente religioso que ali influencia um pouco nos alinhamentos políticos, né. Uma outra questão curiosa, né, é que os azerbaijanos eles são muito próximos à Turquia etnicamente, né, tanto histórico quanto etnicamente, né, linguisticamente também. Então, os armênios veem ali os azerbaijanos como, né, um grupo muito ligado aos turcos, muito ligado à Turquia, e então isso acaba levando à tona ali ressentimentos do período do genocídio armênio, né? Os azerbaijanos ali são vistos como um grupo étnico muito ligado aos turcos que teriam ali, né, que seriam o grupo que cometeu o genocídio contra os armênios, né? Então esse conflito acaba ali ainda resgatando essas outras questões históricas, né, muito mais antigas, né, esses ressentimentos, né? Mas é interessante destacar que após o fim da União Soviética houve ali massacres étnicos, né, houve violações de direitos de minorias étnicas, limpeza étnica, dos dois lados, né, do conflito, né? Tanto o Estado armênio teria cometido violações ali de direitos humanos contra minorias, quanto o Estado do Azerbaijão também, né? Há um histórico de registros ali de violações perpetuados pelos dois estados após o fim da União Soviética. E, professor, o Azerbaijão ele reivindicou o controle total de Nagorno-Karabakh e o próprio governo da Armênia já admitiu publicamente que não vai mais defender o território daquela maneira que defendia, né, com unhas e dentes, como se fosse dele mesmo, né? E está sofrendo altas críticas, principalmente internas. Esses novos acontecimentos podem levar à queda do atual primeiro-ministro armênio e à retomada total do controle azeri da região? Como eu mencionei, desde 2020, o Azerbaijão conseguiu ali retomar importantes territórios de Nagorno-Karabakh, né? Ou seja, houve ali um avanço das tropas do Azerbaijão sobre o território de Nagorno-Karabakh, algo que não havia ocorrido de maneira significativa desde os anos 90, e esses avanços ali trazem implicações políticas internas tanto na Armênia quanto no Azerbaijão, né? É importante destacar que esse conflito, né, desde os anos 90, tem um peso muito grande na política da Armênia e na política interna, na política doméstica do Azerbaijão. Né? O presidente do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, ele se fortalece muito internamente, né, com esse conflito, né? Ele tem um regime autoritário muito centralizado e esse conflito ali acaba servindo ali como um discurso de legitimação interna para ele, né? E dentro da Armênia também há grupos ali muito fortes que desde os anos 90 tinham uma influência política muito significativa, né, no aparato de segurança, no aparato de repressão estatal,
né, e são grupos que se fortaleceram com esse conflito e, sobretudo, pelo maior sucesso da Armênia, né, nos anos 90, nesse conflito em relação ao Azerbaijão, né? Então esses grupos eram muito influentes, né, e sobretudo em alguns momentos que o Estado da Armênia teve ali um posicionamento mais autoritário, né? Esses grupos ali foram fundamentais para o exercício da repressão do Estado, né? E são grupos muito influentes. Desde 2018, quando o Nikol Pashinyan ele subiu ao poder, então ele tem algumas tensões com esses grupos, né? E com essas derrotas da Armênia, nessas derrotas recentes da Armênia, que, como eu disse, era algo que não havia ocorrido ali nos anos 90, mas começou a ocorrer agora, com essas derrotas recentes, o Nikol Pashinyan ele está sofrendo uma pressão ainda maior, né? O primeiro-ministro sofre uma pressão ainda maior, né, do que antes, né? Então, uma pressão, sobretudo, desses grupos muito influentes, que eram ali militares, que lutaram ali, veteranos de guerra do conflito de Nagorno-Karabakh e que o pressionam de maneira muito veemente, né? Há uma série de protestos também em relação aos resultados, às perdas da Armênia nesse conflito, né? Ele é acusado por ser responsável por essas perdas e certamente há o risco de a Armênia perder mais territórios, né? Inclusive do território de Nagorno-Karabakh ser retomado de maneira completa, né? O Azerbaijão assumir todo o controle de Nagorno-Karabakh. Isso certamente colocaria ali o governo Pashinyan sobre uma ameaça muito grande, né? Inclusive sobre um risco de golpe de Estado, né? Já houve essas ameaças, né? Ameaça tanto de protestos, né? E essa questão, né, ela envolve ali dentro da política doméstica não apenas a influência desses grupos militares, esses veteranos de guerra, mas também a questão do nacionalismo armênio, né? Que vê essa derrota como uma espécie de apunhalada, né? Uma apunhalada ali contra os armênios e que foi propiciada ali por possivelmente por uma fraca liderança de Pashinyan, né? Então o Pashinyan ele acaba ali sendo acusado pelos reveses da Armênia nesse conflito, né? Estamos conversando com o professor Vicente Ferraro. Professor, a Rússia tem um acordo militar com a Armênia, só que os dois países parecem que têm se distanciado bastante recentemente. O próprio governo da Armênia fez duras críticas contra os russos, diz que os russos não têm respeitado esse acordo. O que explica essa mudança de comportamento e como ficam essas relações entre os dois países a partir de agora, se é que ainda existe relação entre Armênia e Rússia? Acredito que há duas explicações, né? Uma explicação seria de que a Rússia ali, desde 2014, está envolvida em um conflito ali direto ou indireto com a Ucrânia, né? A questão ali do conflito no Donbass, de que há uma interferência política e militar muito grande da Rússia, né? Esse envolvimento da Rússia nas tensões com a Ucrânia, ela cresceu ainda mais, né, a partir de 2022, mas era algo que já estava presente ali desde 2014, né? Então a Rússia estaria ali mais focada nessas tensões e nesse conflito com a Ucrânia. Mas uma segunda explicação, que eu acredito que seja a explicação que tem o maior peso para esse distanciamento, é que em 2008 o Nikol Pashinyan ele subiu ao poder através de uma revolução colorida, né, chamada Revolução de Veludo, né? E o governo russo, né, Vladimir Putin, tem uma posição muito crítica em relação a essas revoluções coloridas, né? Ele acusa essas revoluções coloridas de serem um instrumento geopolítico do Ocidente para enfraquecer os seus aliados, né? E, obviamente, ele teme que o regime autoritário dele também sofra uma revolução colorida, né? Então, ele é bem crítico a esse tipo de mudança de poder, nessas alterações de poder provocadas por protestos políticos, por protestos em massa, né? Por mobilizações populares e que também tem assim, influência de atores estrangeiros, né? Então, ele tem uma posição crítica tanto pelo fato disso ter derrubado importantes aliados seus no chamado espaço pós-soviético, no entorno da Rússia, né, na área que historicamente foi uma área maior de influência geopolítica russa, como aconteceu na Geórgia em 2003, né, com a Revolução Rosa na Geórgia em 2003, depois a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004,
A gente teve essas revoluções também no Quirguistão, né? Houve outros casos ali no espaço pós-soviético, né? E em 2018 houve ali uma revolução na Armênia que também levou à derrubada de um aliado de Vladimir Putin, né? Então ele tem essa preocupação que esse tipo de revolta pode levar ali à ascensão de aliados do Ocidente e ao mesmo tempo ali isso pode ser uma ameaça para a própria Rússia, né, pelo fato de que isso poderia estimular a ocorrência de um evento similar dentro da Rússia, né, que venha derrubar o seu regime. Né? Então há esses medos e apreensões em relação a esse tipo de evento. E o Nikol Pashinyan, né, apesar dele ter mantido ali um alinhamento geopolítico, de certa maneira, em relação à Rússia, ele foi visto ali com suspeita, né, por ter ascendido ao poder dessa forma. Né? Então, desde 2018, ali há um certo distanciamento político entre a Rússia e a Armênia, né, por mais que a Rússia seja fundamental para a Armênia, sobretudo no conflito de Nagorno-Karabakh. Nós falamos de Rússia, mas essa região tem outros vizinhos importantes. Tem Turquia, tem Irã por ali. Como é que a influência, se existe, de outros atores internacionais desses países ou de outras potências nessa situação toda? Há outros atores internacionais que tiveram um grande peso no redelineamento desse conflito, né, e sobretudo ali nessa mudança a partir de 2020, nessa mudança favorável ao Azerbaijão. Né. O principal ator, né, eu diria que é a Turquia. Né, a Turquia, como eu falei para vocês, que é um aliado histórico ali do Azerbaijão, né, uma proximidade étnica, cultural, linguística e religiosa entre a Turquia e o Azerbaijão. E a Turquia tem sido ali esse ator-chave que favoreceu esse sucesso militar do Azerbaijão. No conflito de 2020 foram utilizados muitos drones militares turcos, né? Então esses drones militares da Turquia ali favoreceram muito esse sucesso do Azerbaijão. Inclusive eu considero que esse conflito de Nagorno-Karabakh de 2020 foi o primeiro grande conflito ali com o uso de drones e que acabou ali favorecendo muito o Azerbaijão, porque a Armênia não tinha essa tecnologia, né, pelo menos em grande escala, né, como o Azerbaijão tinha. Né? Então, e esses drones turcos, né, a Turquia que tem um dos drones de ponta hoje, um dos drones militares de ponta, e que também tem sido utilizado na guerra da Ucrânia. Então esse uso desses drones ali foi fundamental para essa vitória do Azerbaijão em 2020, né? A primeira grande vitória ali desde os anos 90, em que o Azerbaijão ali conseguiu retomar o controle sobre a região separatista de Nagorno-Karabakh, né? Assim, retomar o controle sobre importantes territórios de Nagorno-Karabakh. Um outro autor que eu diria que é importante, né, seria a União Europeia, numa posição assim de não atuar de maneira mais enfática nesse conflito, né? Sobretudo ali por conta das tensões com a Rússia. O Azerbaijão é um fornecedor ali também de petróleo e gás, e a União Europeia, os países ali da União Europeia, eles vêm se distanciando ali desde 2014, e sobretudo a partir de 2022, da Rússia, e o Azerbaijão acaba sendo uma importante fonte alternativa de recursos naturais, né, de substituição ali de recursos da Rússia. Então, a União Europeia, eu vejo que está evitando ali ter um posicionamento de tensão com o Azerbaijão, né? Então acaba muitas vezes ali fechando os olhos para esse avanço do Azerbaijão sobre esse território, né? Esse território que estava ali de fato independente desde os anos 90, né? Então há essa questão também da União Europeia não se posicionar de maneira enfática e que acaba ali favorecendo ao Azerbaijão e a sua empreitada em retomar o controle do território. Tá, então, a participação do professor Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre esses últimos acontecimentos em Nagorno-Karabakh. Infelizmente, parece que em algum outro momento a gente vai ter que voltar a falar sobre o assunto. Esse é um daqueles conflitos que dificilmente tem uma resolução, já são décadas, enfim, de problemas nessa região. Mais uma vez agradecendo ao professor pelas informações. Bom, lista da semana, de volta com o criador, Felipe Strasser. Hoje ele não ganha, Gustavo. Mas antes... Ou não, né? Ou não. Mas antes a gente tem que tirar uma dúvida. Porque na semana passada nós fizemos uma pergunta a você
que nos acompanha, seja no YouTube ou nos canais de áudio. O Alessandro de Lourenço fez a pergunta, quero saber agora a resposta, e se alguém acertou, por enquanto, o público está atrás da gente, hein, Alessandro? Vai continuar atrás. Eu estou bastante decepcionado com o público do podcast Contra a Regra, que eu tenho certeza que tem conhecimento, gosta do assunto, mas tá difícil acertar, né? Parece o Inter é do vergonha de ex-técnico. errar. Não tem vergonha de errar, gente. Não tem Não, a gente vergonha de erra errar. tanto aqui. Se fosse vergonha, eu e o Tenham Gustavo, vergonha de errar. A gente não vai divulgar se você errou, não. Não vai. Pode ficar não tranquilo. vai. Respostas não são A possíveis. gente, a gente só vai divulgar quem acerta, Isso. até porque quem acerta ganha no final da temporada um prêmio. A gente não sabe ainda o que, mas vai ter um prêmio. Eu acho que tá faltando a gente revelar o prêmio. Talvez seja isso. Mas Semana que vem. discute Pode isso. ser. A gente Semana que discute vem isso a gente vai internamente. revelar o prêmio. É. Semana que vem, Dia Bom, das Crianças está chegando. Tá aí. bom, a pergunta foi sobre o Tribunal Penal Internacional, é o último programa. Se você não ouviu, volta no programa e acompanhe, o programa está bem legal. E a gente falava sobre a criação desse tribunal em 2002 com a assinatura de um documento. A pergunta era simples, o nome desse documento e a resposta correta. Vocês querem adivinhar? Vocês já sabem, né? Não, mas dá as alternativas para a gente entender por que Não, essa pergunta foi feita. não tinha A alternativas. alternativa não existe, né? Não Eu tinha. criei Ele não as tinha dado alternativas. alternativa? Não, Não, a ele deu pergunta para extra nós do não grupo. tem. Isso. A pergunta extra não tem alternativa. Tem que acertar sem alternativa. Eu criei alternativas É verdade. internamente para vocês tentarem acertar. Vou passar as alternativas então. A. Estatuto de Tóquio. B. Estatuto de Nuremberg. Ou C. Estatuto de Roma. O que vocês acham? Conhecendo o Alessandro de Lourenço, Felipe, eu acho que, sei lá, Estatuto de Tóquio é meio a cara dele ou não? Apesar de ter sido o melhor contra-regra da história, foi o do Japão, não É é o verdade. Estatuto de Tóquio. Não é o Estatuto de Tóquio. E ele escolheria Estatuto de Nuremberg? Ele que Dado, gosta da Alemanha. Tem um dado que ele pega-ratão, né? fala, dado que ele fala do futebol alemão e dos confrontos futebolísticos com a Itália, um pouquinho complicado, né? Então seria o Estatuto de Roma, né? Certa resposta, embora não valha nada nesse momento, mas o Estatuto de Roma era a resposta correta. A partir da assinatura desse documento, o Tribunal Penal Internacional foi oficialmente criado. Vai que é tua, Felipe. Bom, muito bom. Bom, eu não teria acertado assim de cara, mas se ele desse essas alternativas, aí realmente teria facilitado muito, dado o nosso conhecimento de Alessandro de Lourenço. Não digo do assunto. Do assunto, realmente nada. Mas de Alessandro de Lourenço a gente conhece. Bom, vamos falar agora Eu dessa tô curioso região. porque eu não sei o assunto, né, da lista. Ninguém sabe o assunto da lista, porque assim, Porque é importante que se diga, ele não é revelado. Não, não. E esse assunto é complicado porque assim, a gente já falou de Nagorno-Karabakh no passado, nós já falamos de Armênia no passado, então é um assunto um pouco mais complexo. Mas a lista é a lista, né? E ela é porque o contra-regra é o contra-regra porque a gente faz isso. E existe, olha aí, senhoras e senhores, existe a região em que fica Nagorno-Karabakh, ela é uma região histórica. E Nagorno-Karabakh é uma região histórica, ela não é uma coisa recente, não é um país, né, uma república, né, que eles chamam de a República de Artsakh, em armênio. Não é algo recente, não é algo que surgiu do nada. As confusões vieram deste século, mas já existe há muito tempo. E essa região de Nagorno-Karabakh, ela é compreendida por uma bacia hidrográfica muito importante, é a bacia de Curá-Arax. E o tema desta semana da lista é a bacia dos rios Curá e Arax. Então, senhores, Posso ir embora? essa... Te puxou nessa essa aí, meu Deus. Bom, quem vai começar? Lembrando os placares, eu tenho 2 pontos, Alessandro e Gustavo empatados com meio, e eu percebi que quem começa sempre é quem vai abrir a lista seguinte. Gustavo Chagas, que será o próximo listeiro,
vai ser quem começa a lista desta semana. E vamos com a pergunta 1, tradicionalmente, para a gente também não ficar perdendo muito tempo. Vamos lá. Lembrando a todos, Bacia de Curá-Arax são 2 rios nessa região. Se a primeira das pergunta for soletre, eu já estou fora. Soletre Curá-Arax. Não. Vamos lá, uma das culturas mais antigas do planeta Terra é a cultura dos Curá-Arax. Esses povos se desenvolveram entre os anos 3000 e 2000 a.C. na região que compreendem os rios Curá e o rio Arax, né? E foi uma cultura, e eu escrevi aqui, deveras importante, deveras, hein? Porque ela produzia diversos bens, influenciando povos de outras regiões, não só na questão de vendemos os produtos, a gente influencia essas regiões com os nossos produtos. E regiões assim, longe. Qual desses produtos se tem evidência de ter influenciado os povos que se transformaram na moderna Israel? Nós estamos falando do Cáucaso e eles influenciaram a moderna Israel. A. Metalurgia. B. Vinicultura. Ou C. Cerâmica. Eu vou começar atacando no estilo Eduardo Cudê, letra B, vinicultura. Bom, mas se tu vai no estilo Eduardo Cudê, eu sou obrigado a torcer pela tua vitória. Bom, torcedores do tricolor do Rio de Janeiro podem ficar tranquilos, então, porque não é a letra B, vinicultura, apesar de que todas essas três são produtos, são bens, são coisas que, sim, o povo de Curá-Arax se desenvolveu e foi bastante conhecido por isso. Mas não é a letra B. Alessandro de Lorenzo, tens a chance de ser com ponto A, metalurgia ou C, cerâmica. 50% de chance, né? 50% de chance. Eu confesso que meu palpite seria o mesmo do Gustavo. Metalurgia ou cerâmica? As duas parecem, sei lá, parece que não orna, sabe? Não, nunca ficaria entre elas. Cerâmica ou metalurgia? Cerâmica ou metalurgia. Que são coisas muito diferentes, né? A metalurgia é bem mais avançada que a cerâmica. Só É que metal e outra é cerâmica, não? não, mas na linha do tempo, a metalurgia vem muito depois da cerâmica. Olha, mas Mas muito depois. eu vou em metalurgia porque eu imagino que a cerâmica já existisse naquela região antes. Então, vamos de metalurgia assim com uma zero certeza sobre isso. Quando o Alessandro começa, zero certeza que... o sorriso do Felipe já me assusta. Não, errei, 0-0. Vai, próxima pergunta. Nós estamos gravando, assim, ó, senhoras e senhores. A famosa cerâmica vermelha e preta de Curá-Arax Ai, meu Deus. é um dos principais produtos, é uma das principais achados arqueológicos sobre os Curá-Arax. E essas cores, preto e vermelho, foram eles que desenvolveram para a cerâmica naquela época e encontraram potes dessa cerâmica no que hoje é a Palestina e no que hoje é Israel. E, a partir disso, esses povos começaram a produzir cerâmicas pretas e cerâmicas vermelhas. A metalurgia, sim, chegaram armas em Israel. Todos esses itens chegaram em Israel e chegaram até a Rússia também. Só que a maioria foi como vender produto, mas a metalurgia não. A metalurgia, perdão, a cerâmica não. A cerâmica ela influenciou a cerâmica do que é a Palestina, do que é Israel, do que é a parte levantina do planeta. Então, nenhum dos dois acertou, apesar de terem sido produtos para todos. Como Gustavo Chagas foi quem errou, Alessandro de Lorenzo, vamos lá, ele errou primeiro, então vamos tu. O rio Arax tem esse nome
derivado de Arast, neto do lendário armênio Haik, que denomina o país. Se vocês lembram do programa da Armênia, a gente falou do Hayastan, que é o nome armênio para a Armênia, que é a terra de Haik. E ele é considerado um rio histórico, sendo conhecido há milhares de anos por diversos povos e civilizações. E eu só descobri fazendo essa lista. Num famoso livro da literatura mundial, o Arax foi descrito como um rio furioso, dada a força de suas águas. Qual obra descreveu este rio desta maneira? Letra A Ilíada de Homero. Letra B, a Eneida de Virgílio. Ou letra C, a Epopeia de Gilgamesh. Sou eu? É tu. C. Alessandro vai com a Epopeia de Gilgamesh e o Pela região, Gilga... né? Pela região. Claro, e o Gilga não tem muito a ver com isso. Olha, vamos lá, Não? Gustavo Legal. Chagas, a Ilíada de Homero ou a Eneida de Virgílio, não foi o Gilga, não foi o Gilga. Eu vou na letra A. A Ilíada de Homero. Virgílio é um italiano. Aí eu falei, pô, o cara vai no italiano direto, mano. Vai no romano. Falei, pô, o cara vai no romano. Ele vai acertar. Ele não acertou. Porque eu falei, pô, pus um italiano aí no meio. Não. Infelizmente. E nenhum dos dois acertou. Foi na Eneida de Virgílio, no livro 8 da Eneida, que ele vai dizer que um rio furioso passa por estas pontes construídas por nós romanos, que construímos essa ponte pelas águas do rio Arax. O rio Arax, como não vou mais citar aqui, o rio Arax ele começa na Turquia. Então, a ponte foi construída na Turquia, não foi nem construída na Armênia, né? E nem no Azerbaijão. Mas, tá aí. 0 a Mas 0. justamente pela Turquia que eu fui pelo palpite grego. Né? Pô, eu pensei ali pertinho. Foi Né? bom. O Gustavo foi bem. O Gustavo foi bem Obrigado. no negócio. Não, foi bem. É que o Gilgamesh Mas é tão assim, difícil. seguimos, fui bem, mas errei. Então, assim, não muda muita coisa. O Alessandro tá com uma cara de preocupado, gente. Quem tá, Não, quem tá assistindo a tô... gente. Sandro, a gente vai ter que se unir para derrotar o Felipe. A gente vai ter que É. formar uma estratégia, porque assim não vai dar. Essa ideia de colocar o Felipe no jogo foi horrorosa, desculpa. Gustavo Chagas, o rio Kura ou Kurá é um dos mais importantes da região do Cáucaso. Seu uso é feito pela humanidade há mais de 7.000 anos. No entanto, devido à utilização em massa, levando em conta que cruza grandes cidades como Tbilisi, capital da Geórgia, cerca de 20% de sua água já não chega mais a desaguar no Mar Cáspio. E a poluição, ela ameaça a biodiversidade que existe lá. Qual o primeiro uso humano do rio e que até hoje é a principal função que a gente usa, né, a gente como humanidade, o rio Curá? Letra A, irrigação. Letra B, navegação. Ou letra C, consumo. É o primeiro uso e um uso que ainda é o principal uso. Faz 7.000 anos que a gente faz isso nesse rio. Eu passo. Gustavo passa, Alessandro de Lorenzo, irrigação, navegação ou consumo? Posso passar? Tu pode repassar. Então eu repasso. Gustavo Chagas, irrigação, navegação ou consumo, e agora tem que. E se eu errar, o Alessandro ganha ponto ou fica zerado? O Alessandro tem a chance ainda de responder. Ah, então. Ah, daí ele só tem uma chance. É, Só tem isso. uma chance, aí foi, aí deu. Irrigação, navegação ou consumo. Isso. Eu vou arriscar em irrigação. Gustavo vai em irrigação. Bom, a maior parte das culturas da região e principalmente da Geórgia, há 7.000 anos, vêm sendo irrigadas e vêm sendo molhadas pelas águas do rio Kurá. E apesar da humanidade construir várias barragens, principalmente no período soviético, e do rio perder bastante de sua profundidade, sendo que em alguns pontos o rio dá até para ver o fundo,
A maior parte do povo da Geórgia consome alimentos que foram irrigados pela água do rio Kurá. Então, Gustavo Chagas, 1 ponto, acertou o rio Kurá, irrigação, por ele ter acertado no século IX. Não, perdão, olha só, o Felipe já está lendo tudo errado. No século XIX, ao 10 e 9, o Tratado de Golestan e o Tratado de Turkmenchai serviram para colocar fim a conflitos envolvendo dois países. E uma das questões ratificadas nesses documentos foi a determinação do rio Arax como fronteira entre esses dois países. Os caras chegaram e falaram, beleza, o rio Arax separa a gente. Quais são esses dois países que assinaram os tratados? E eu estou levando os nomes modernos dos países, não os nomes que tinham na época. Letra A, Azerbaijão e Armênia. Letra B, Rússia e Irã. Ou letra C, Geórgia e Turquia. Pode ser um pega-ratão ou não. Pois é, eu tô nessa dúvida também. Será que seria tão óbvio? Pois é. Essa é a pergunta 4. Pergunta 4. Eu Se passo. o Gustavo passa, porque se o Gustavo acertar, ele ganha hoje. Então agora eu não posso mais repassar porque seria uma tática suicida. Eu vou acreditar que não é tão óbvio e embora eu esteja com dificuldade de pensar no mapa se a Geórgia faz fronteira com a Turquia, mas eu acredito que faça, eu vou nessa. Gustavo passou para o Alessandro e o Alessandro respondeu Geórgia e Turquia. Porque Não, imagino que Rússia e Irã também não vai ser. não é Geórgia e Turquia. Que dia. Gustavo Chagas, está em suas mãos a vitória. Esse é o pênalti 4, aquele que se você fizer não precisa bater o quinto, sabe? Então tá lá, Que medo. Azerbaijão e Armênia, Rússia e Irã. O meu medo é ser Carlos de Pena nesse pênalti. Escorregar e dar 2 toques na bola ou chutar na trave, mas eu vou arriscar. Né? Como dizia o poeta no Campeonato Gaúcho, um jogo acho que do Caxias contra o Grêmio, só bate quem erra. Só bate quem erra. Eu vou entre Rússia e Irã. Eu não coloquei os nomes daqueles países porque eu nem decorei o nome que era o reinado lá que tinha no Irã na época, sabe? Mas eram as guerras russo-iranianas no começo do século XIX, que terminaram só no final deste mesmo século, que foram encerrados. Teve 3 guerras, 3 conflitos, 2 deles foram fechados no Tratado de Golestan e no outro de Turkmenchai, e os 2 ratificaram. O rio Arax vai dividir os 2 países, dado que a Rússia, naquela época, era maior do que é hoje. E aquele local era a Rússia. Hoje em dia, não é Rússia, mas o Irã, sim, continua tendo fronteira baseada no rio Arax. Portanto, Rússia e Irã, Gustavo Chagas marca 2 pontos e vence a lista dessa semana. E o que me pegou não foram nem os países em si, mas foi a menção à data. Porque eu imaginei o século XIX, eu acho que ainda não tinha não imaginei, posso estar completamente errado, mas imaginei, não deveria existir ainda a Geórgia, nem a Armênia, que estava na outra opção, né? A Turquia, ok, a Rússia, ok, o Irã, ok. É a Mas única é que é válido, mas é que o Felipe falou no início assim, com os nomes atuais. Então, de repente, era, sei Não, lá, mas os a nomes República que atuais. virou Geórgia depois de tanto tempo. Não, mas aí os nomes atuais de países que já existiam, não que os Não, países não existiam e passaram a existir depois. Eu não posso chegar e falar, por exemplo, que é uma província romana. Não, mas não chega tanto, A né? Enfim, Dácia. segue o Não, não jogo, posso segue o falar jogo. Dácia. Eu tenho que falar A Dácia é a Croácia. Turquia. Croácia. É a Croácia. Croácia. Correto. Então, eu não posso falar Dácia, eu tenho que falar Croácia. Bom, Gustavo Chagas a chance de fazer 3-0 ou do Alessandro diminuir o placar. Aran, Aran, de navio, é o nome persa de uma região medieval que compreendia um triângulo em que 2 lados eram o rio Ura e o rio Arax. Esse local corresponde ao que é o moderno Azerbaijão. Quase na totalidade do Azerbaijão. O Azerbaijão era Arã para os persas.
Porém, no Ocidente, o nome dessa região não era Arã, em nenhuma das variantes, porque em várias línguas é Aram, Aram, alguma coisa desse tipo. Como é que se chamava essa região antigamente, na época medieval, para os ocidentais? Gregos, romanos e blá blá blá. A. Geórgia. B. Ibéria. Ou C. Albânia. Bom, também pode ser um pega-ratão, mas agora, como eu já garanti a vitória, eu vou na que seria a resposta teoricamente óbvia, que é Geórgia. A terra do seu Jorge não é a resposta. Alessandro de Lorenzo, Ibéria ou Albânia? Olha, eu estou passando uma vergonha gigantesca, mas assim, Ibéria não dá, Albânia. Alessandro de Lorenzo acerta a resposta, Obrigado, quando não vale mais nada. porém, a região vizinha à Albânia Era a era, Ibéria. era a Ibéria, Meu exatamente. Deus. Era o nome da região e, na verdade, formavam um trio: Geórgia, Ibéria e Albânia. E não podemos confundir com a Albânia, que fica longe dali, na Europa. Pois é, eu ia perguntar, e a Ibéria, que fica mais longe ainda, É. também tem alguma relação? Era o nome dos povos que tinha lá, os caras chamavam de Ibéria. Tinha nada a ver. Nada a ver. E Albânia não, tanto que os historiadores chamam essa região de Albânia do Cáucaso, mas não é Albânia dos Balcãs, é outra Albânia. Portanto, Alessandro Lorenzo acertou, foi no placar agregado, aquele 2-1 ali, que vamos falar que foi apertado, que Mas vai não ficar foi. para a história. Mas essa é a lista da semana. Gustavo 2, parabéns, Gustavo. Alessandro 1. Então ficamos com 2, Felipe, 1,5 Gustavo, 1,5 Alessandro. A próxima lista do Gustavo Chagas. E é isso, meus amigos. É isso? Então Ou é isso. não. Ou não. Bom, chegando ao fim, mais um podcast Contra a Regra, correndo contra o tempo agora, para falar que você pode nos seguir nas redes sociais, no @podcast Contra a Regra no Facebook, Instagram, no Twitter, Google Podcasts, Spotify, LinkedIn e no YouTube no @podcast Contra a Regra. Felipe, um abraço, até a próxima. Tem alguma coisa para Abraço. falar, né? Eu tenho uma coisa para falar rápido antes que o Então Zoom fala acabe rápido. com a nossa. A pergunta para o nosso ouvinte: qual o nome da mais nova ponte sobre o rio Kurá, que virou um dos principais pontos turísticos da cidade de Tbilisi, capital da Geórgia? É uma ponte super nova, então, assim, quem quiser ver, é fácil de encontrar o nome dessa ponte, então, pelo amor de Deus, o nome da mais nova ponte da cidade de Tbilisi, que atravessa o rio Kurá. Abraço, beijo no coração de Responda. todos. No Tchau, tchau. YouTube, no Instagram. Isso, responda no Instagram e eu dou tchau, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.